Bom, boa noite, Brave. Voltou agora? Vai ter ano que vem? Olha lá, nem prestou atenção. Sei que não falou dessa vez. Vai ter acampamento, você não vai participar. Ano que vem. Pessoal, paz, graça e paz, né? Que bom estar aqui com vocês essa noite, né? A convite do Erics. Falei para ele, até brinquei que agora está qualquer um vindo aqui pregar, né? Então, claramente. Bom, para quem não me conhece, acredito que a grande maioria, meu nome é Vitor, né? Estou aqui com minha linda esposa e minha linda filha que está ali atrás, né? Fica de pé aí, por favor. Alice, levanta, amor. Mostra a Maria Júlia também, essa princesa ali maravilhosa, né? Também está aqui a minha irmã, Juju, e a Ariadna, minha mãe, né? Então, isso aí é aquela vingança, mãe. Toda vez que minha mãe vai pregar, ela ficava me apresentando para as pessoas. Eu morria de vergonha, né? Agora é o contrário. Gente, nós estamos na igreja, entramos na igreja no começo desse ano, né? Então, somos novos aqui na igreja, né? Nós moramos em Curitiba há 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Então, antes disso, nós estávamos 1 ano em Goiânia, depois 5 anos em Florianópolis e somos missionários em tempo integral. E hoje o nosso foco maior é com povos não alcançados e igreja perseguida, né? A maior parte situada no continente asiático, né? O meu chamado principal é evangelismo. Então, vocês vão ver que não tem como eu falar sobre nada sem falar sobre evangelismo, sem contar histórias, que eu digo que um bom evangelista é um evangelista com histórias, né? Se a gente vive o evangelho, se a gente vive a pregação do evangelho, nós vamos ter boas histórias para contar. E hoje vou estar trazendo algumas histórias para vocês, né? Algumas que eu vivenciei, para a gente falar um pouco hoje sobre a compaixão de Cristo e a nossa responsabilidade com as pessoas lá fora que não conhecem o Cristo. Essa é uma mensagem que Deus tem falado ao nosso coração nos últimos anos, é uma mensagem que tem regido o nosso coração, a nossa família, e nós temos buscado dar o nosso melhor para Jesus e sempre propagar o Evangelho para aqueles que estão lá fora. E eu quero começar com uma história. Nós estávamos fazendo um evangelismo ali em Florianópolis, e nós estávamos numa praça próxima à universidade, a UFSC, Federal de Santa Catarina, e nós estávamos em um grupo de pessoas evangelizando, e a gente dividiu e saiu para pregar, e num determinado momento estava eu e mais um rapaz, a gente estava junto ali conversando e tal, e a gente avistou do outro lado da rotatória, a gente estava numa praça, tinha uma rotatória e o outro lado da praça, a gente avistou na rotatória em si, uma mulher agitada. Na rotatória, ela andava para um lado, assim, para o outro, e eu comecei a achar estranho, então falei com esse amigo meu, falei, cara, vamos lá falar de Jesus para essa mulher? E aí ele estava meio assim, falou, mas parece que ela está agitada. Eu falei, não, justamente, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, né? A gente estava ali para isso. Então, a gente estava esperando os carros passarem, era uma rotatória com bastante movimento ali, e eu ficava de olho nela, e eu via que ela estava muito agitada, mexia para lá, mexia para cá, e eu, tão agitada que causava estranheza. Em quem olhava, parecia algo como se algo tivesse acontecido com ela, né? Então, quando a gente estava caminhando para lá, eu entendi a voz de Deus claramente falando para mim assim, Vitor, fala que eu amo ela. E eu, particularmente, irmãos, eu não sou a pessoa que vai chegar numa pessoa e falar, Jesus te ama, porque eu não considero isso evangelismo, né? Para mim, o evangelismo é falar sobre a mensagem da salvação. Então, aquelas pessoas que já vêm, valeu, evangelizei, Jesus te ama. Pessoal, desculpa, mas isso não é evangelizar. O evangelizar é propagar a mensagem, é falar da salvação, é falar sobre quem Cristo é. Então, quando Deus falou para mim, fala sobre o tanto que eu amo ela, já me pegou meio assim, Deus, mas como assim, né? Não é isso que eu faço normalmente, mas sou mais obediente do que maluco. Falei, então beleza. Quando a gente chegou nessa mulher, falei assim, olha, cumprimentei ela, falei assim, olha, é o seguinte, não sei quem você é, não sei seu nome, não sei o que você está fazendo aqui, mas eu vim te avisar agora que Jesus te ama. Simples. E ela começou a chorar. E chorava, e chorava, e chorava, e eu olhei para meu amigo olhou para mim, e a gente já ficou naquela coisa, nossa, o que eu fiz, né?
O que aconteceu? E ela começou a chorar daqueles de soluçar, e eu já comecei a ficar preocupado, assim, em partes eu falei, não, parece que Deus está fazendo, ao mesmo tempo ela estava muito desesperada para parecer que era Deus, então eu estava assim, meu Deus, o que está acontecendo? E ela chorou. A gente ficou ali perto, esperando ali um momento e tal. Quando ela conseguiu acalmar um pouco, ela falou assim, olha, vocês não sabem quem eu sou mesmo, meu nome é tal, e hoje eu decidi que eu ia tirar minha vida. Eu vim até essa rotatória e eu falei, eu vou me matar. E ela falou assim, eu estava agitada porque eu estava criando coragem, eu estava buscando ali forças para fazer isso, mas eu falei assim, Deus, se você existe, prova que você me ama. E aquelas poucas palavras que a gente falou, salvou a vida daquela mulher naquele dia, porque Deus foi e provou para ela que Ele o amava. E ali naquele momento a gente sentou com ela, o evangelho foi pregado, ela aceitou a Cristo, e engraçado que ela voltou para muitos evangelismos nossos depois, e fazia parte, virou meio que um ajudante minha ali em Floripa, no evangelismo. Então, ela foi salva por um simples gesto, de atravessar a rua e falar do amor de Cristo para alguém. E essa história eu acho ela linda, eu acho ela incrível, eu amo ter passado por ela. Mas eu lembro que um dia, pensando sobre essa história, Deus trouxe algo muito claro ao meu coração. E Jesus falou assim, como seria se você não tivesse me obedecido? Existe um outro lado da história que a gente não costuma pensar. Estou aqui trazendo e narrando para vocês uma história linda, de alguém que foi lá e evangelizou, e a mulher ia tirar sua vida, e ela foi salva, aleluia, glória a Deus. Mas e se eu falasse assim, Deus, estou ocupado demais para ouvir agora? Será que Deus levantaria outra pessoa? Não sei. Não tem como eu saber, amém, que Ele levantasse. Mas eu não sei. E naquele momento eu era uma pessoa disponível para Deus. Mas muitas vezes nós não nos encontramos disponíveis para Deus. E hoje nós iremos falar sobre isso. Sobre a compaixão de Cristo e como ela deve nos mover em prol do perdido. Como ela deve nos colocar e nos posicionar, pregando o Evangelho e as boas novas para as pessoas. Quando a gente vai ver a história de Cristo e todo o ministério dele, você percebe que a todo momento Jesus estava fazendo o quê? Pregando, curando, fazendo milagres. Jesus traçou um caminho para nós, para nos mostrar o que fazer, e a Bíblia é muito clara sobre isso. Todo momento que nós vemos Jesus, é Jesus curando, é Jesus pregando, é Jesus orando, é Jesus operando milagres. O tempo todo Ele estava se envolvendo com a dor do homem, com a minha e com a sua. Nós estamos hoje aqui porque somos resultado do encontro de Jesus com a nossa dor. Seja você que nasceu num lar cristão, então os seus pais foram os missionários responsáveis por pregar o Evangelho para você estar aqui hoje. Ou você que não nasceu num lar cristão, com certeza teve alguém que orou pela sua vida, que te apresentou o Evangelho. Algum dia você foi numa igreja e ouviu a mensagem, mas nós somos frutos do amor de Jesus pelo perdido. As nações têm clamado, irmãos. As nações têm clamado. Lá fora existem muitas pessoas que não conhecem o Cristo. E eu quero ler alguns dados para vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso. A cada 24 horas, cerca de 40 pessoas tiram sua própria vida no nosso país. Em 2023 foi registrado que a cada 8 minutos, uma criança ou um adolescente sofre de abuso sexual no nosso país. Estima-se que existam mais de 7.000 povos étnicos que nunca ouviram falar sobre Jesus. E aqui eu não estou falando de não aceitar Jesus. Eles nunca ouviram falar do Cristo, eles não sabem o que é Jesus. Isso corresponde a cerca de 3,5 bilhões de pessoas. E às vezes a gente vive tanto no nosso mundo e a gente esquece pensando assim, mas hoje tem internet, hoje para todo canto, né? É impossível alguém não ter ouvido falar de Jesus. Será que eles não têm Instagram, não têm Facebook? Irmãos, muitos povos não têm acesso a nada disso.
e nunca sequer ouviram falar do Cristo. A cada 2 horas, um irmão nosso em Cristo é executado no mundo por conta de amor a Jesus. Temos vários países perseguidos, Coreia do Norte, top 1 mundial por anos, aonde ter Jesus no seu coração é motivo de morte. Somália, onde seguir a Jesus era uma questão de morte. Iêmen, onde existem 3 poderes principais e nenhum deles tolera o cristianismo com mortes e torturas e prisões. Líbia, onde cristãos de origem muçulmana enfrentam pressão da família e da comunidade para renunciar à fé, ou são mandados embora de casa e sofrem as consequências. Sudão, mais de 100 igrejas foram danificadas até agora, e cristãos foram sequestrados e mortos. Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Arábia Saudita. O que nós temos feito como cristão em relação a tudo isso? Qual tem sido o nosso posicionamento em relação a tudo isso que tem acontecido todos os dias na nossa frente? Temos ao menos se preocupado com isso? Temos ao menos nos colocado de joelho e orado e pedido: Senhor, tem misericórdia? Muitas vezes não, estamos muito ocupados para isso. Irmãos, mais de 150 mil pessoas morrem diariamente sem conhecer o Cristo. Se isso não mexe com o seu coração, irmãos, nós estamos frios demais. Jesus, quando ele manda os mandamentos ali para Moisés, o primeiro mandamento é: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sempre quando eu penso sobre esse mandamento, existe uma faceta do amar ao próximo que poucas vezes nós pensamos. Uma coisa que meu pai sempre me falou: filho, quem é o próximo? Talvez cada um de nós aqui vamos ter uma definição. O próximo são meus amigos, são meus parentes, são aquelas pessoas que fazem parte do meu dia a dia. E algo que meu pai me ensinou desde pequeno, e isso ficou gravado muito no meu coração, e eu quero trazer isso para vocês hoje. Quando Jesus diz que amai o próximo como a ti mesmo, esse próximo é todos que não são você. Todo mundo que não é você é o seu próximo. E nós precisamos ter isso no nosso coração. E quando Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo, uma das facetas desse amor é o Evangelho. Porque amar o outro como a si mesmo é o quê? O que cada um quer para si mesmo? Coisas boas. Nós queremos o melhor. Eu creio que não tem ninguém aqui que quer coisa ruim para si mesmo. Então, se nós queremos o melhor para o próximo, o que é o melhor que nós temos em nós? Jesus Cristo. Não existe nada melhor dentro de nós do que o Cristo. Então, uma das facetas de amar o próximo como a nós mesmos é pregar o Evangelho para aqueles que passam por nós. E eu pergunto, você tem amado o seu próximo como a ti mesmo? Quando nós falamos das boas novas, pregar as boas novas, falar sobre as boas novas, que boas novas são essas? É o Evangelho, é a mensagem da salvação. Muitas vezes usamos o nosso Instagram, as nossas redes sociais, o WhatsApp, que seja, quando acontece uma coisa boa, ganhei uma promoção, comprei um carro, comprei uma casa, vou me casar, estamos grávidos. E isso, gente, é ótimo, é maravilhoso, é correto, devemos fazer e devemos celebrar. Mas por que não temos usado também isso para apresentar o Cristo? A melhor e maior boa nova que nós temos é Cristo Jesus. E muitas vezes não temos nos posicionado nesse lugar, porque estamos ocupados demais para isso. Abram a Bíblia de vocês em Mateus 9, no versículo 35 ao 38.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele então as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm um pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Esses poucos versículos aqui, eles mostram com clareza o que eu estou falando para vocês sobre Jesus estar sempre caminhando, ensinando, curando. E eu quero destacar aqui no versículo 35, 3 verbos específicos para identificar o que Cristo estava fazendo. O primeiro deles vai ser ensinando. Então vamos aqui, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando. Esse verbo que no original é a palavra didasco, de onde vem a nossa palavra no português didático, que diz respeito sobre conversar com o outro a fim de instruir, ou seja, relacionamento. O segundo verbo, continuando o versículo, ele estava ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. Pregar aqui, esse pregando no original, é a palavra querusso, que aponta para o arauto. Naquela época nós tínhamos arautos dos reis, né? Que ele ia até o rei, recebia uma mensagem, então ele proclamava para fora para as pessoas. Então aqui diz sobre proclamação. Continuando o versículo, então ele estava ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Esse curando vem do original de terapeu, que é onde vem a nossa palavra terapêutico, que fala sobre sarar, sobre restaurar a saúde como um todo, seja ela saúde física, seja ela saúde espiritual. Então, de uma forma bem simples, Jesus traça um caminho para nós em como nos posicionar aos povos lá fora, gerando relacionamento. Através do relacionamento, a verdade é proclamada, e a verdade proclamada traz a cura. Então, nos próximos versículos, eles vão começar a construir um caminho para nós, em como podemos fazer tudo isso, como podemos cumprir esse chamado. Começando ali no 36, ele diz, vendo ele. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse vendo ele de Cristo, um olhar muito diferente do nosso. Jesus aqui, ele estava em meio a uma multidão. E quando aqui nós estamos numa multidão, quem aqui já foi num show, num estádio, a gente sabe que por muitas vezes você olha e você vê apenas numerosas pessoas. Mas esse não é o olhar de Cristo. O olhar de Jesus, ele é pessoal. O vendo ele de Jesus, ele consegue olhar cada coração presente naquela multidão. Ele consegue ver cada dor, cada sofrimento presente naquele coração. E não apenas uma multidão. Ele não vê números, ele vê a pessoalidade. Assim como na história da mulher do fluxo de sangue, onde ele está andando, seus discípulos e multidões, então ele para e fala, pode parar todo mundo. Todo mundo, o que foi, Jesus? Alguém me tocou. E até eles zombam, né? Não, mas claro, está todo mundo te tocando, temos uma multidão. Ele não, alguém me tocou e de mim saiu cura. Esse é o olhar de Jesus. Um olhar de pessoalidade, um olhar que olha para a dor de cada pessoa como um indivíduo. E não como uma multidão, como muitas vezes nós olhamos, vendo apenas a multidão, números de pessoas. Li alguns dados para vocês aqui, e sei que talvez quando eu falei, olha, mais de 150 mil pessoas morrem por dia sem conhecer o Cristo, e você vai pensar, mas o que eu vou fazer? Eu sou apenas um para 150 mil pessoas, mas não é esse todo que Jesus nos convida para olhar. Ele nos chama para olhar a individualidade das pessoas que passam pela nossa vida. A gente estava num evangelismo em Goiânia, antes ainda de eu ir para Florianópolis, antes de conhecer a Alice,
nós estávamos fazendo um projeto ali onde tinham pessoas que eram ex-presidiários, né? E eu lembro que eu estava conversando com um rapaz, e a gente tinha acabado o culto ali, a gente fez o apelo, ele aceitou Jesus, e ele estava muito comovido, assim, chorando muito, muito feliz, uma alegria contagiante daquele que aceita Jesus pela primeira vez. E eu lembro que eu vim conversar com ele, e aí, né, como é que foi isso e tal? Ele, não, estou muito feliz, aceitei Jesus, Jesus vai mudar minha vida, eu me sinto transformado, e eu feliz demais com ele, né, aquela coisa do evangelista alegre, né, que eu sempre digo que ser um evangelista é um trabalho que muitas vezes você não vai ver o resultado do seu trabalho. Você prega, e poucas vezes você tem a possibilidade de ver alguém aceitando Jesus. Então, quando acontece, é um evento, é uma alegria na vida do evangelista, né? Então, eu estava muito alegre, muito animado ali, dividindo ali com ele, e ele virou para mim e falou assim, posso te contar o porquê que eu fui preso? Eu falei, claro, pode contar. Então, ele começou a narrar um pouco da história, e resumindo para vocês, assim, parte da história tinha a ver com abuso sexual infantil. Quando ele me contou que ele havia feito essa prática, irmãos, me subiu uma ira no coração na hora, uma raiva, algo assim, a justiça própria gritava dentro de mim, e eu lembro que na hora tinha um amigo perto, eu falei assim, pois é, olha, ele aqui vai conversar com você, e eu só saí. Simplesmente eu não conseguia olhar para aquele rapaz. Então eu lembro que Deus começou a falar no meu coração, Vitor, olha para ele de novo. Meu Deus, não consigo. Eu não consigo olhar para aquele cara. Para mim, o que ele fez não dá, é imperdoável. E na época eu nem tinha Maju ainda. Eu fico pensando como seria se eu já tivesse, talvez minha reação teria sido ainda pior. E eu lembro que Deus ficou assim, Vitor, olha para ele mais uma vez. Deus, não consigo. E eu lembro que nessa briga ali com Deus interna, quando eu olhei, Deus falou para mim, ele é tão filho quanto você. Ele me pediu perdão e ele foi perdoado dos pecados. E eu morri tanto por ele quanto por você. E eu lembro, irmãos, que isso mexeu muito comigo. E eu ali naquele momento eu falei, Deus, então me perdoa. Porque eu estou olhando com os olhos do Vitor. Eu estou encarando as pessoas com os meus olhos. Eu estou julgando se elas merecem ou não a salvação pelo que eu acho certo ou errado. E não o olhar de compaixão de Cristo. Quando a gente continua aqui o versículo, ele vai dizer, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E o compadecer aqui diz sobre ser movido nas entranhas, porque naquela época, as entranhas eram consideradas a sede das paixões mais extremas, tal como o ódio e o amor para os hebreus. Né, para nós é o coração, mas para eles na época eram as entranhas. Então, até quando eles iam demonstrar algum sentimento, eles costumavam se curvar dessa forma, mostrando que esse era o sentimento ali nas entranhas. E o original da palavra aponta para um órgão do nosso corpo, o baço. O baço ele é um órgão de forma oval, pesando cerca de 150 gramas, situado na cavidade abdominal, que tem uma função muito importante imunológica no nosso corpo, porque ele produz anticorpos, nos protegendo contra infecções. Porém, ele é um órgão extremamente frágil e muito suscetível à ruptura, precisando que seja removido por cirurgia. E aqui, esse compadecer que fala sobre o baço, ele é muito propícia para nós como igreja, porque você tem como viver sem o baço, porém, vai forçar com que todos os órgãos do seu corpo trabalhem para que você consiga sobreviver de forma certa, sem as infecções e tudo mais. E aqui é como nós, com a igreja e a compaixão. É possível que a igreja viva sem compaixão? Infelizmente é. Mas todos os outros ministérios terão que ser forçados a trabalhar mais para que exista uma certa harmonia no corpo de Cristo. E Deus não fez as coisas para que funcionassem assim. Jesus tem nos convidado a olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. Jesus tem nos convidado a olhar para aqueles que não têm a Cristo, que não conhecem Jesus, e nos posicionar em relação a eles, nos envolvermos, nos relacionarmos com essas pessoas. Muitas vezes nós temos confundido dó, pena, empatia com compaixão. A dó, a pena, a empatia, elas acontecem no nível de alma, e são sentimentos normais, todos nós já tivemos em algum momento.
mas a compaixão, ela acontece no nosso espírito. E uma das melhores formas de saber se foi compaixão que você sentiu, é que o próximo passo da compaixão é a ação. É o envolvimento. Não existe compaixão sem um envolvimento. Eu lembro que em 2010, nós estávamos em casa, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, e a gente estava assistindo um filme em casa. Nunca esqueço essa cena. A gente estava assistindo um filme, não me recordo qual filme que era, mas deu aquele chamado de plantão na Globo, né? Pam, 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 e a gente estava ali assistindo aquele filme, e de repente corta para esse plantão, e é anunciado sobre o terremoto que aconteceu no Haiti. Alguém se lembra aqui desse terremoto? Um terremoto terrível, que matou, quase destruiu muito da cidade, assim, a cidade já era uma das mais pobres aqui, né, na América Central, e destruiu muito, muitas pessoas morreram. Eu lembro que passou essa notícia, a gente estava assistindo esse filme e tal, meu pai se levantou e foi para o quarto, sem falar nada com a gente. Não falou nada, só foi para o quarto. A gente continuou assistindo o filme ali. Depois de um tempo, né, ele foi contar essa história para nós, que ele levantou e foi para o quarto e falou assim: Deus, tem misericórdia do Haiti, tem misericórdia daquela nação, tem misericórdia daquele lugar, levanta pessoas para se posicionarem e irem para aquele lugar, levanta pessoas para estarem investindo financeiramente, investindo suas vidas, fazendo com que aquele lugar seja restaurado. 2 dias depois, meu pai faz essa oração, ele recebe uma ligação de um amigo: Paulo, estou montando uma equipe para ir para o Haiti, vamos comigo? E Deus falou assim: Paulo, estou levantando, é você. Isso é compaixão, irmãos. Isso é a compaixão nos leva a agir. E ali no Haiti nós fizemos um trabalho por 12 anos, se eu não me engano, 11 ou 12 anos, muitas igrejas foram construídas naquele lugar, tenho milhões de testemunhos aqui para contar, eu estive lá, minha mãe esteve lá, pobreza extrema, uma realidade que eu nunca tinha visto na minha vida, e já estive em muitos lugares pobres dentro do nosso país, mas uma realidade, tipo assim, completamente difícil até de explicar. Então, as mães faziam biscoito de barro para dar para os seus filhos, as mães davam bebida alcoólica para os filhos recém-nascidos, porque não tinha comida, então embebedava para parar de chorar. Então, nas ruas você via criança de 6 anos com um bebê no colo, e só tinha os 2 porque morreu pai, mãe, vó, avô. Uma situação, assim, difícil de explicar, difícil de estar naquele lugar também, mas Deus nos levantou, e Ele colocou a compaixão no nosso coração, e ali estivemos por muitos anos trabalhando naquela nação. Tivemos uma pausa agora, porque infelizmente voltou muito forte as guerras de facções que acontecem naquele país. Então os próprios pastores de lá que nós apoiamos falaram: não venham ainda. Então estamos meio que em stand-by, orando para que as portas sejam abertas novamente, para que a gente consiga retornar para aquela nação. Mas essa é o chamado de Cristo para nós, sobre a compaixão. E eu quero convidar vocês, nós hoje como igreja, a sermos avaliados pela palavra de Deus, para a gente perceber que tipo de cristão nós temos sido. Cristãos que sentem apenas dó, pena, ou fomos batizados pela compaixão de Cristo. Primeiro ponto da compaixão de Cristo é que a compaixão se perturba com o estado do outro. No versículo 36, então, a gente, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas. Então, o primeiro ponto da compaixão de Cristo é que a compaixão se perturba com o estado do outro. A compaixão, ela vai fazer com que você se preocupe em ver como o outro está. Às vezes eu estava conversando semana passada com um amigo, e falei para ele que muitas vezes eu compro cesta básica e deixo no porta-mala do meu carro. E quando alguém vem me pedir dinheiro, normalmente eu tento, quando eu posso, eu desço do carro, tento conversar com a pessoa, tento ouvir a história. Eu não costumo dar dinheiro, então eu tento ver, e quando eu posso eu abençoo com a cesta básica ali, vejo que tem a família e tal. E ele falou assim para mim: não, Vitor, eu sempre dou dinheiro, sempre deixo uns trocados ali no console do carro, o cara pediu, eu já entrego. E aí eu estava pensando sobre isso, eu falei: olha, muitas vezes o dar o dinheiro é a nossa compra de sair daquela situação.
Então vem um necessitado até a sua porta, e você só pega R$2, entrega e fecha a sua janela. E pensa o quê? Ajudei, fiz minha parte. Mas não, irmãos. A verdadeira compaixão, ela se perturba com o estado do outro. Você não vai apenas jogar ali esses R$2, esses R$5 e comprar a sua saída daquela situação, mas você vai de alguma forma se envolver com aquilo. Meu pai me conta uma história, e essa eu não lembro porque eu era pequeno. Ele disse que eu tinha mais ou menos uns 4 anos, a gente estava indo para a igreja, estava só eu e ele, acho que era um sábado à tarde, e eu estava na cadeirinha atrás, e veio um rapaz com a muleta ali, né, e ele bateu na janela do meu pai e ele pediu ajuda. Falou, você podia me ajudar e tal. E aí ele falou, meu pai narra, né, para mim, que ele foi e entregou um dinheiro para esse rapaz, falou, Deus abençoe. Ele falou que na hora ele sentiu uma mãozinha encostando nele assim, né. Aí ele olhou, eu falei assim, olha, você vai fazer só isso? E aí ele olhou e falou assim, olha, eu falei, não, você não vai orar pelo cara, pedir para Deus curar ele e tal. E aí ele disse que ele deu a volta, né, no quarteirão, voltou, parou o carro, me pegou, desceu, fomos lá, oramos por aquele rapaz, ouvimos a história dele. Essa é a compaixão, irmãos. Ela nos envolve com as pessoas. E esse é o segundo passo, que a compaixão, ela nos convida ao envolvimento. Não só se preocupar ou dar atenção à aflição das pessoas, ao sofrimento, mas se envolver com aquilo que tem acontecido. Vendo eles a multidão, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. E então ele se dirigiu. Esse dirigiu, ele chamou pelo nome, retrata um convite pessoal ao envolvimento. Ele chamou os seus discípulos. E aqui, os seus discípulos, nesse texto no original, a raiz da palavra aqui é mantano, aquele que é informado, aprende pela prática, está pronto para ser avaliado. Nós precisamos compreender que esse cenário é muito recorrente na nossa vida. Cristo, a multidão e os discípulos, somos eu e você. Há uma tarefa designada para mim e para você, que outras pessoas não vão cumprir. Uns 3 anos atrás, Deus me deu um sonho. E eu já vou deixar claro que esse não é o meu pensamento escatológico de como as coisas vão acontecer, mas foi a forma que Deus usou para falar comigo. Combinado? E nesse sonho era o dia do juízo final. O mundo tinha acabado, Jesus havia retornado, e havia 2 filas. A fila daqueles que iam para o céu e a fila daqueles que iam para o inferno. E eu estava na fila dos que iam para o céu, graças a Deus, todo contente, todo animado, todo feliz. Hoje eu vou ver o meu Salvador, estamos indo para casa, acabou o sofrimento, está dando tudo certo, vai dar tudo certo. E eu lembro que eu estava nesse sentimento de alegria, essa euforia. Nossa, hoje é o grande dia, aconteceu. Num determinado momento eu escuto, Vitor. Quando eu olho para outra fila, vejo um amigo que estudou comigo o ensino fundamental todo. 9 anos ele estudou comigo. E ele olha para mim da fila daqueles que vão para o inferno e ele fala assim, é você mesmo? Eu falei, pô, sou eu. Ele falou, cara, por que você não me contou da salvação? E eu tive uma conversa breve com ele, lembro que acordei com esse sentimento. E naquele momento Jesus tocou meu coração e falou, filho, você precisa falar do Evangelho para as pessoas. Você precisa propagar a mensagem de Cristo para as pessoas. Irmãos, tem pessoas passando por nós todos os dias. Relembro da história da moça que estava ali, que ia tirar a sua própria vida, e porque muitas vezes a gente fala assim, não, aquela famosa frase, né? Nossa, será que eu vou ser polêmica aqui? Se eu for, desculpa, gente. Mas acho que todo mundo já ouviu, né? Pregue, se necessário, use palavras. Meu Deus, como isso me pega, irmãos. Porque pregar é proclamar a verdade de Cristo e a mensagem. O nosso testemunho e a nossa vida, elas devem testificar o que nós estamos falando. Mas, irmãos, de boas obras o inferno está lotado. Não é sobre assim, você já falou de Jesus para eles? Não, mas sempre que ele pergunta, e aí, tudo bem? Eu falo, tudo, graças a Deus. Minha parte eu estou fazendo. Falei, graças a Deus.
Quando os irmãos saem para beber, encher a cara, vai para a promiscuidade, eu falo, eu não vou. Então, estou fazendo minha parte, o evangelho está sendo propagado nesse lugar. Não, irmãos, não. Jesus disse, ide pregar o evangelho, pregar, proclamar, falar a mensagem. E o ide de Jesus e pregar o evangelho, não tem nenhuma vírgula, ide se você não for envergonhado. Ide se você não for tímido. Ide se o seu chamado é evangelismo. Não. O chamado de Cristo, o apontamento de Jesus, ele é para todos. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide, ide. Jesus não está perguntando se você quer ir, ele não está colocando condições se você deve ir ou não, você tem que ir e pregar o evangelho. Mas para a gente falar de Jesus para as pessoas, irmãos, nós precisamos estar cheios de Cristo. Eu faço uma dinâmica algumas vezes, até falei para o Erics esses dias, que quando eu vou falar sobre evangelismo, normalmente eu faço uma dinâmica onde eu chamo alguém que gosta muito de um seriado, sei lá, Friends, né? Alguém que gosta muito de Friends, beleza, então eu chamo essa pessoa e falo assim, ó, você tem 5 minutos para convencer todo mundo aqui que não assistiu Friends, você faria, não faria? Estou vendo todo empolgadaço ali já, né? E a pessoa sempre vem nessa, porque Friends é bom demais, e a Mônica, e o Chandler, não sei o quê, e conta toda a história, não sei o quê, eu também gosto bastante. Então traz tudo aquilo e tal, eu falo, ó, convenceu? Pessoal, pô, convenceu. Falo, agora você tem 5 minutos para convencer elas a aceitar Jesus. E nessa hora o pessoal já trava. Por quê, pessoal? Porque a gente só consegue falar daquilo que a gente está cheio. A gente só vai conseguir falar sobre o Cristo se nós, durante o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, nos debruçarmos nesse lugar. Irmos para o lugar secreto, deitar, orar, clamar, buscar a Cristo, jejuar, senão a gente não consegue falar sobre quem Ele é. Nós só vamos falar daquilo que estamos cheios. Nós só vamos transbordar daquilo que existe dentro de nós, irmãos. Então não tem como a gente pregar e propagar a mensagem de Cristo se não buscamos, se não vivemos. A compaixão nos convida a um envolvimento. Nós estávamos no Haiti, ano de 2012, e estava tendo um culto, e assim, a gente trabalhou num assentamento de pessoas. Desse assentamento de pessoas tinha mais de 1 milhão de refugiados ali, refugiados que eu digo do terremoto em si, de sobreviventes. Então não tinha casa, não tinha energia, era um deserto assim, terra batida, não tinha comida, não tinha, a água era contaminada. E nós estávamos ali num culto. Meu pai comprou um gerador. E aí, irmãos, abrindo um parênteses aqui para vocês, eu nunca vi um pessoal tão bem arrumado. Os homens tudo de terno, as mulheres com vestido de festa, uma coisa linda de ver. Estamos falando de uma pobreza extrema, estamos falando de pessoas que vieram andando por quilômetros para chegar naquele local, e é todo mundo super bem arrumado. E começou o louvor, e aquele louvor animado, eles cantam na língua crioulo, então assim, algumas músicas a gente entendia pelo som, né, sabia a melodia, mas não dava para entender completamente nada. No meio daquele louvor, acaba o combustível do gerador, e apaga tudo, apaga as luzes, desliga o teclado, o violão, tudo acaba. Eu estava lá no fundo da igreja, falei, nossa, e agora? Então eles começaram a cantar, mais forte, mais forte, mais forte, assim, não dava para ver nada, o povo lá todo é negro, então estava tudo escuro, não tinha um feixe de luz em lugar nenhum, absolutamente escuro, a gente estava dentro de um lugar, né, então nem as estrelas ou a lua assim, estava iluminando. Então eles começaram a cantar com mais força, com mais empolgação, e eu fiquei curioso, porque eles começaram a cantar outra música. Então eu cheguei até um intérprete que a gente tem, eu falava com ele em inglês, e ele falava o inglês e o crioulo, né? Então eu cheguei nele e falei, rapaz, o que eles estão cantando? Né? Porque eu fiquei curioso, falei, o que eles estão cantando? E ele falou assim, eles estão dizendo, Deus, obrigado por tudo que você tem nos dado. Irmãos, naquele momento, eu sentei assim, tinha um tronco assim, eu fiquei sentado e falei, mas eles não têm nada.
Comecei a pensar sobre isso, eu falei, eles não têm nada, eles não têm absolutamente nada, e eles estão adorando e falando, Deus, obrigado por tudo que você tem me dado. E eu digo sempre que foi naquele momento, onde depois de ter ouvido Salmos 23:1, milhares de vezes em toda a minha caminhada cristã, eu entendi perfeitamente que o Senhor é o meu pastor, e isso me basta. A gratidão daquele povo era por Cristo ser o pastor deles. Não tinha comida, não tinha casa, grande maioria perdeu seus entes queridos, não tem trabalho, a comida é contaminada, a água é contaminada, muita doença, não tem como tomar banho, não tem banheiro, não tem sanidade, saneamento básico, obrigado. Não tem saneamento básico, e eles estavam gritando e adorando, Deus, obrigado por tudo que você tem nos dado. Irmãos, esse precisa ser o nosso coração em relação a Cristo. Aqui nós temos liberdade. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantas versões de Bíblias nós temos no nosso lar? Acesso a milhões de mensagens no YouTube. Ouvimos cânticos maravilhosos hoje, pulamos e adoramos na presença de Deus, sem ter um pingo de medo se vai entrar alguém ali e vai nos prender, e vai nos matar, e vai nos torturar. Temos liberdade e usamos disso de qualquer maneira. Não damos valor na liberdade que nós temos. O terceiro passo da compaixão é que a compaixão não recua diante do desafio. Jesus continua falando ali que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Muitas vezes a gente pode olhar para todos esses dados, tudo que está sendo falado, e pensamos assim, mas Vitor, é muita coisa. É muita coisa, é muito problema, são vários países, o que eu vou fazer? Eu não consigo resolver todas as coisas, irmãos, não consegue. E é por isso que existe o corpo de Cristo. Jesus, ele não quer que você ganhe essas 150 mil pessoas que vão morrer por dia, mas você pode ter certeza que ele vai colocar pessoas no seu dia a dia, para que você pregue o Evangelho. Agora a pergunta é, você vai estar disponível? Você vai estar com o ouvido atento ao Espírito Santo para falar, Jesus, eis-me aqui. Se tiver alguém aqui que eu preciso falar do Evangelho, me usa. Eu quero estar disponível, eu quero estar disposto, eu quero ser uma flecha. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos. Estamos com pressa, temos vergonha, timidez, pensamos, não, Jesus vai levantar outra pessoa, não precisa ser eu, não é meu ministério, isso não é para mim. Irmãos, isso é para todos nós. Esse convite, essa ordenança de Cristo é para todos nós. Então eu quero encorajar vocês e nós como corpo faça aquilo que Jesus tem colocado na sua frente. Irmãos, tem missionários que vão atravessar oceanos para outros continentes. Tem missionários que vão rodar o Brasil inteiro. Tem missionários que vão atravessar a rua, e tem missionários que vão atravessar da cozinha para a sala, porque dentro da sua casa tem pessoas que não conhecem a Cristo. Irmãos, aonde existe um coração que não tem Jesus, este é um campo missionário. E se você tem contato com este campo missionário, você é o missionário designado por Deus para essa missão. Nós não podemos fugir disso, irmãos. Chega de dar desculpa, chega de pensar que não, esse é o papel do pastor, é o pastor que tem que falar, é o Erickson, é o João, é eles que têm que falar de Jesus para essa pessoa, não eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, nós temos tudo a ver com isso, e Jesus tem contado conosco. Algumas semanas atrás, eu precisava ir no mercado, comprar carne, estava com pressa, muita pressa mesmo. E entrei no mercado ali, peguei a carne, e já fui para o caixa logo, falei, nossa, eu só quero pagar e ir embora. E Deus já falou assim, pergunta para essa mulher do caixa como é que ela está. Eu, não, Deus, não vou perguntar, estou com pressa já. E eu e Deus, nós temos nossas discussões internas aí direto, né? E eu, Deus, não vou, e eu estou com pressa, eu tenho compromisso. E Deus falou assim, mas o seu compromisso é mais importante do que eu estou te pedindo? Já toma essa lapada, né? Falei, Deus, não é. Então, coloquei minha carne ali, olhei para a moça e falei assim, moça, talvez o que eu vou fazer é um pouco estranho, mas eu queria te fazer uma pergunta, como que você realmente está? E ali ela começou a chorar,
teve que chamar uma outra pessoa para ir para o caixa, porque eu já comecei a atrapalhar a fila do supermercado, começou a dar aquele, né, burburinho ali e tal, ela saiu, eu saí com ela começou a contar sobre a vida dela, os problemas que ela estava tendo, foi aqui, ó, esse mercadinho aqui perto, não, um menor, Marianos, foi aqui no Marianos. E ela começou a contar dos problemas que ela estava na vida dela, e eu orei por ela, falei do Evangelho, ela era desviada, então já conhecia o Cristo, mas muito tempo que não ia na igreja e tudo mais, falei com ela, orei com ela, e depois ali eu fui embora, como se Deus falasse assim, tá vendo, foi difícil. E aí, irmãos, sempre que eu vou lá e encontro com ela sempre me cumprimenta, Vitor, nossa, deixa eu te contar uma coisa, e traz uma novidade, e ela está evangelizando os vizinhos dela, pregando para os vizinhos, pregando para as amigas, lá no mercado, ela falou, tem gente que não aguenta mais, fica chamando ela de a crente, ela é a crente, né, fica evangelizando todo mundo. Irmãos, eu estava com pressa, e eu podia muito bem ter ido embora, passar da minha carne e falar, Deus, hoje não, hoje eu não vou fazer isso. Então, nós, quando decidimos abraçar a compaixão de Cristo, pensando, é algo tão pequeno, é uma pessoa só, será que vai fazer a diferença? Nós não sabemos o tamanho do plano de Deus para as coisas. Então, quando Deus te chamar, quando Ele colocar alguém na sua frente, no seu dia a dia, irmão, pregue o Evangelho, fale sobre Jesus, gaste tempo falando sobre quem Ele é, porque a compaixão, ela não recua diante das adversidades. Tem um tempo ainda? Então, beleza. Contar mais uma história para vocês, então, sobre adversidades. Essa o Eric gosta muito, né? Contei para ele, ele pediu para eu contar. Estava eu na UFSC, mais uma vez, evangelizando ali na universidade. Era um dos lugares que eu mais evangelizava, porque, trazendo um contexto para vocês, existe um curso em Florianópolis, na igreja que chama F-Hop, imagino que muitos conhecem pelas músicas e tudo mais, que era onde eu trabalhei por 5 anos liderando o evangelismo na igreja. Existe um curso chamado Fascinação, que é um curso para jovens de 18 a 30 anos, para se aprofundarem em Cristo. Normalmente dura 6 meses, e vai em média 50 a 60 alunos. E eu liderava esses alunos de evangelismo na UFSC. Então, eu pegava esses 60 alunos, levava eles para a faculdade, ensinava como evangelizar, e a gente se dividia em grupos e ia pregar o evangelho. Beleza? Então, só contextualizando. Eu sempre gostei do desafio. Então, eu gostava de parar a gente andando de bicicleta, eu amava gente de fone, né? Eu sei que muitas vezes o povo vai pregar e falar, esse cara está de fone, eu já cutucava, opa, posso conversar com você? Que eu amo essa questão do desafio, eu gosto sempre estar me desafiando em relação ao evangelho. E eu estava chegando, tinha um cara sentado assim, ele estava sentado no chão da universidade, a universidade lá é bem grande, e eu estava chegando e falei assim, opa, posso sentar aí com você? Ele já falou assim, ó, não vem me falar que você é esse povo que fica vindo aqui falar de Jesus, não. Ele já falou assim. E aí eu falei assim, ó, naquele, né, milissegundo de pensamento, eu falei assim, eles também falam com você? Insuportável. Eu falei, nossa, não aguento também. Ele, não, então pode sentar, senta aí e tal. Sentei do lado dele e já comecei, Deus, me ajuda. O que eu estou fazendo? O que aconteceu aqui? Já comecei a ficar assim, Jesus Cristo, me ajuda, né? E aí ele falou assim, não, pois é, esse pessoal vem aqui toda semana, era toda quarta-feira. Insuportável. Eu falei, cara, eu já fujo. Eu não aguento mais esse pessoal. Ele, não, pois é, eu também. E eu só dentro de mim assim, Espírito Santo, me ajuda. Me faz sair disso aqui, me ajuda, o que eu estou fazendo? Perdão, já menti, já falei, me ajuda, Senhor, o que está acontecendo? E aquela preocupação no coração. Então Deus falou para mim, uma experiência que eu espero nunca mais viver, tá? Foi algo terrível. Deus falou para mim assim, ó, começa a contar a história do evangelho errada. Eu falei, não, que isso? Como assim, o evangelho errada? Né? Não existe isso, né? Mas Deus continuou, conta a história do evangelho errado. Eu falei, Deus, não vou, não tem lógica. E aquela briga, como eu falei, eu e Deus, aquela briga interna ali, Deus, não tem como. Mas, como eu já falei, sou mais obediente do que doido. Eu falei, então vamos embora. Virei para ele e falei assim, rapaz, pois é, esses dias aí, o cara veio e falou o seguinte, porque veio aquele Moisés, construiu a arca, chamou os animais, botou tudo dentro da arca e choveu. Aí ele falou assim, não, moço, esse aí foi o Noé, que colocou tudo dentro da arca. Aí eu falei, não é Moisés não. Ele, não é Moisés. Eu falei, esqueci de um detalhe muito importante. Ele logo falou que era ateu, não falei esse ponto. Né? Ele já falou de cara, sou ateu, não acredito em nada. Beleza. Volta para o meu desespero contando a Bíblia errada.
Falei, não, pois é. Tem aquela história também que eu nunca entendi, que veio Josué, pegou 5 pedras, veio com a funda, tinha um gigante, pá, pedra na cabeça lá do gigante, derrubou. Ele, não, moço, isso é Davi e Golias, não era Josué, Josué era outro cara que fez isso, isso e isso. Eu falei, pô, acho que eu estou entendendo, tá vendo? Eu nem presto atenção. Eu falei para ele, eu nem presto atenção também, não, por isso que eu não sei direito. E fui nessa caminhada, gente, toda hora mini ataques cardíacos dentro de mim, aquele desespero, né? Aonde que nós estamos chegando com isso? Falei, bom, agora é a hora do grande finale, né? Agora é o momento. Falei, então, e o que mais não dá para entender é aquela história, que eles querem te convencer que Abraão morreu numa cruz, depois de 3 dias ressuscitou e veio para nos salvar. Ele, não, moço, isso é Jesus, foi Jesus que morreu na cruz, não sei o que e tal. E eu assim, não, então, acho que eu entendi tudo errado. Nisso, o Espírito Santo vira para mim e fala assim, faz uma pergunta para ele agora. Falei, então beleza. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, e se esses loucos tiver tudo certo e a gente tiver errado? Aí ele olhou para mim assim, ficou um silêncio, aquele silêncio meio constrangedor, ele olhando para mim, olhando para ele, aí eu falei assim, mas não deve ser verdade, isso aí deve ser tudo inventado, não deve ter nada a ver. Então o Espírito Santo falou para mim assim, é isso. Eu falei assim, é isso o quê, Deus? Como assim é isso? Né? Deus falou para mim, é isso, pode levantar e pode ir embora. Gente, pensa isso para o evangelista, eu estava desesperado, eu falei, como que eu vou levantar e vou embora? Eu fiz tudo errado, não faz o menor sentido, mas falei, beleza. Levantei e fui embora. Cheguei em casa contando já para a Alice, amor, você não sabe o que eu fiz. Meu Deus, que arrependimento, e já contei para ela, e ela, amor, você é louco demais. Eu falei, amor, eu sei, não sei o que aconteceu. E aí eu comecei a já criar aquele remorso no meu coração, meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Próximas semanas todas eu procurando o cara, vou contar para ele, eu não posso deixar isso ficar desse jeito. 3 meses sem encontrar o rapaz, e aquilo dentro do meu coração, semanalmente, assim, meu Deus, eu preciso encontrar esse cara em nome de Jesus, preciso falar para ele que era tudo mentira, que eu fiz errado, pedir perdão e tal. Beleza, 3 meses se passaram, avistei ele de longe na faculdade. Um dia que eu nem estava lembrando disso, nesse dia, avistei ele de longe e falei, nossa, é hoje. Ele me viu, virou de costas e começou a andar no caminho contrário do meu, como se ele realmente estivesse me evitando. Só que eu conheci a UFSC, falei, eu sei um atalho. Dei a volta na faculdade, dei de frente com ele. Ele falou assim, nossa, você. Falei, eu. Ele falou assim, rapaz, estava te evitando. Falei, percebi, né? Foi o que eu vi ali. E aí ele falou, cara, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não, que é o seguinte, minha mãe é cristã, e toda vez ela fala, filho, vamos no culto de quarta de oração comigo, e vamos no culto de domingo, e eu nunca fui, já falei para ela que eu sou ateu, eu ia quando eu era criança, quando eu cresci eu me rebelei, falei, não vou mais, não acredito em nada. E aquele dia que a gente conversou, você falou assim, e se ele estiver certo? Aquele trem ficou na minha cabeça, ficou maquinando na minha cabeça, eu falei, mãe, vou no culto. E aí ele narrou para mim, né, depois que ele foi no culto, aceitou Jesus, e ele virou para mim e falou assim, e eu quero falar desse Jesus para você também tem que acreditar, é você. E aí começou o evangelismo reverso, né? E aí naquele dia, né, eu acabei contando para ele, eu falei, sabe aquele pessoal lá que a gente, né, comentou que odeia e tudo mais, então, eu sou o líder deles, né, então, irmãos, toda essa história, né, doida, é para dizer que a compaixão, ela não recua diante dos desafios. Por mais difícil que uma situação pareça, Deus, ele está empenhado e preocupado com que as pessoas conheçam quem Ele é. E Ele vai nos posicionar, Ele vai nos colocar, Ele vai nos dirigir. Gente, olha essa história de maluco. Faz o menor sentido, eu jamais falo, ninguém faz isso, tá? Em nome de Jesus, por favor, só se Deus direcionar muito. Mas Ele tem as formas dEle de realizar as coisas. 4º ponto sobre a compaixão nos coloca de joelhos, irmãos. Aqui ele diz, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara. A verdadeira compaixão, irmãos, nos leva a orar.
A verdadeira compaixão nos faz ouvir informações como hoje, sobre suicídio, sobre povos não alcançados, sobre abuso sexual infantil, sobre pessoas morrendo diariamente sem conhecer o Cristo. E isso precisa nos colocar de joelhos em oração, irmãos. Nós precisamos nos posicionar em oração e clamar para que Cristo faça. Mas eu já vou avisar vocês. Assim como aconteceu no Haiti com meu pai, e assim como já aconteceu inúmeras vezes na minha vida, quando eu me posicionei em oração, e eu falei, Deus, por favor, levanta alguém para essa situação. Eu perdi as contas de quantas, Deus falou assim, levantei, vai lá. Então, irmãos, eu digo isso para vocês com muita clareza, antes de orar, tenha consciência disso, que muitas vezes Jesus vai te levantar para ser a resposta do seu próprio clamor. Muitas vezes Jesus vai te levantar para ser a resposta da sua própria oração. Você vai olhar para um vizinho, para alguém do seu trabalho e vai falar, Deus, faz aquela pessoa te conhecer. Deus vai falar assim, vou fazer, pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Amanhã você vai lá e vai me apresentar para ele. E esse é o nosso Deus, irmãos. Ele nos usa e você pode falar assim, cara, mas eu não sei pregar, não sei falar do Evangelho, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Irmãos, Jesus não está procurando pessoas perfeitas, porque elas não existem. Ele procura por corações disponíveis. Se você tiver o seu coração disponível, Jesus vai te usar. Como? Não sei. Ele tem as formas dele de fazer, mas ele vai fazer. E eu tenho certeza que se você se posicionar nesse lugar, muitas e muitas histórias você vai vivenciar, muitos e muitos milagres você vai vivenciar, e você vai perceber sobre a importância que é a compaixão para nós como cristãos. E por último, o quinto ponto, a compaixão nos chuta para fora. A verdadeira compaixão de Cristo, ela nos tira de dentro dessas quatro paredes, onde é confortável para nós, onde recebemos o alimento de Deus, onde adoramos, levantamos as nossas mãos e honramos a Cristo. Ela nos chuta para fora e ela diz, vá, ide, pregai o Evangelho, ide e dei testemunho de quem eu sou lá para fora. A compaixão de Cristo, ela nos faz agir em direção ao perdido, em direção à dor daqueles que não conhecem a Cristo. O mundo hoje, irmãos, está cheio de promiscuidade. O mundo hoje está cheio de pessoas com o coração vazio, tentando preencher com drogas, com bebidas, com promiscuidade, a falta que só Jesus Cristo pode preencher no nosso coração. Todo mundo aqui sabe que só Cristo pode preencher o vazio que existe no nosso coração. Mas, infelizmente, a nossa geração tem tentado preencher de várias formas. E Jesus, ele tem contado conosco. Ele tem olhado para essa igreja hoje, ele vai falar hoje. Pessoal, achei a resposta das minhas orações, estão sentados aqui. Vocês vão ser as respostas dos clamores das pessoas que clamam e buscam por algo. E eu vou usar vocês. Mas, irmãos, para isso, temos que estar dispostos, com o coração disponível e com os ouvidos afiados para o que Cristo vai fazer e vai nos chamar. Feche os olhos. Senhor, nessa noite nós estamos na Tua presença, Pai, como pecadores que não somos merecedores da Tua compaixão e do Teu amor, mas o Senhor ainda assim decidiu ir ao encontro da nossa dor. O Senhor decidiu se apresentar a nós, seja através dos nossos pais, de um amigo, de um parente, de um culto, de um pastor, de um evangelista. Pessoas disseram sim para que hoje nós estivéssemos aqui, Pai. E nós queremos dizer sim ao Senhor, para que outros possam estar aqui no futuro, adorando o Teu santo nome. De olhos fechados ainda, eu quero fazer um convite para aqueles que ouviram hoje essa mensagem, ouviram sobre a compaixão de Cristo e desejam se posicionar em relação a isso.
quero que você analise o seu coração, que você entenda em você mesmo se você precisa se posicionar em relação à compaixão e o amor pelo perdido. E se você sente isso, eu quero que você venha até a frente, que nós vamos orar juntos sobre isso. Deus, nós estamos aqui, Pai, como um ato de fé, nos posicionando aqui à frente, dizendo sim ao seu chamado, Pai. Nós não queremos ser apenas pessoas que terão dó ou pena, nós queremos ser pessoas que vão ser inundados pela tua compaixão, Pai. Nós queremos que o nosso coração seja inundado pela tua compaixão, Pai. Nós não queremos sair essa noite da igreja sem orar e sem clamar e sem chorar por aqueles que morrem todos os dias sem te conhecer, Pai. Nós queremos nos posicionar, nós queremos dizer, eis-nos aqui, usa-nos, Pai. Queremos ser flechas na sua aljava, para que o Senhor aponte, Pai, para aqueles que não te conhecem, Pai. Eu clamo para que nessa semana, Pai, o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, oportunidades de pregar o Evangelho, e nos dê ousadia para falar sobre quem Tu és, Pai. Nós não queremos mais nos esconder atrás de desculpas, de vergonha, de não sei como fazer, não sei como falar, mas queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Pobre, cego, nu, pecador. Queremos olhar para Ti e dizer, Pai, eu não tenho nada para Te apresentar, mas me usa. Que o nosso coração esteja voltado ao Senhor e à Tua vontade, Pai. Pai, pessoas lá fora padecem sem conhecer o Cristo. 7.000 povos, Pai, mais de 3,5 bilhões de pessoas nunca ouviram o Teu santo nome, Pai. O Senhor poderia ter feito tudo, mas resolveu contar conosco, Pai. Não nos deixa recuar perante essa tarefa, Pai. Nós queremos nos posicionar diante de Ti, Pai. Esse não é um posicionamento perante a igreja, as pessoas, é perante o Senhor. Nós queremos nos comprometer contigo, Pai. Coloca os Teus olhos de compaixão, que vê a pessoalidade, que vê a dor, que não julga o pecado do outro, mas que entende que o sacrifício foi para todos, Pai.